Imagine uma cidade próspera, cheia de vida, com milhares de habitantes, que um dia simplesmente desaparece. Sem aviso, sem explicação clara, deixando para trás apenas ruínas silenciosas e um rastro de perguntas. A história está repleta de enigmas assim, de civilizações inteiras que sumiram do mapa, levando consigo seus segredos mais profundos. O que aconteceu com elas? Como uma sociedade inteira pode desaparecer sem deixar rastros? Seja bem-vindo aos Segredos da História. Hoje, vamos embarcar em uma jornada por algumas das cidades mais misteriosas que a humanidade já construiu e perdeu. Da colônia que sumiu na América do Norte, à metrópole avançada do Vale do Indo, e a cidade Inca esquecida nas montanhas. Prepare-se para desvendar os mistérios por trás desses desaparecimentos e as teorias que tentam explicá-los, em uma busca pelas verdades ocultas que o tempo tentou apagar. No final do século XVI, a Inglaterra, sob a rainha Elizabeth I, sonhava em estabelecer uma colônia permanente no Novo Mundo. Em 1587, 117 colonos, incluindo mulheres e crianças, estabeleceram-se na ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte. Entre eles, Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida em solo americano. O governador, John White, partiu para a Inglaterra em busca de suprimentos, prometendo retornar em breve. No entanto, a guerra com a Espanha atrasou seu retorno por 3 longos anos. Quando White finalmente conseguiu voltar a Roanoke em 1590, encontrou a colônia completamente deserta. As casas estavam vazias, os pertences haviam sumido, e não havia sinais de luta, corpos, ou qualquer indicação de violência. A única pista deixada para trás era a palavra Croatoan, esculpida em um poste da paliçada, e Crow em uma árvore próxima. O que aconteceu com os colonos de Roanoke? As teorias são muitas. A mais aceita sugere que, para sobreviver à fome e às dificuldades, os colonos se integraram às tribos nativas americanas locais, como os Croatoan. Outras hipóteses incluem um massacre por tribos hostis ou pelos espanhóis. Embora a ausência de corpos e sinais de batalha enfraqueça essa ideia. Há também a possibilidade de que tentaram se mudar para o interior, como White havia instruído em caso de emergência, e se perderam ou pereceram no caminho. Um desastre natural como um furacão também foi cogitado, mas as casas estavam desmontadas, não destruídas, indicando uma partida organizada. O mistério da colônia perdida de Roanoke perdura por séculos, um lembrete assombroso da fragilidade dos primeiros assentamentos europeus na América. Imagine uma cidade com planejamento urbano sofisticado, ruas em grade, sistemas de esgoto complexos, banhos públicos e até mesmo um sistema de escrita ainda não decifrado. Essa era Mohenjo-Daro, uma das maiores cidades da civilização do Vale do Indo, que floresceu por volta de 2500 a.C., no que hoje é o Paquistão. Com uma população estimada em 40 mil pessoas, era uma metrópole avançada para sua época, rivalizando com as civilizações do Egito e da Mesopotâmia. Mas por volta de 1700 a.C., Mohenjo-Daro foi subitamente abandonada. E o mais intrigante, não há evidências de guerra, incêndio, invasão ou epidemia em massa. Os arqueólogos encontraram poucos esqueletos, e aqueles que foram encontrados não mostram sinais de morte violenta generalizada. A cidade simplesmente esvaziou. As teorias para o seu desaparecimento são diversas. A mais proeminente aponta para mudanças climáticas e ambientais. Acredita-se que o rio Indo, vital para a agricultura e o transporte, pode ter mudado seu curso, causando secas prolongadas ou inundações catastróficas que tornaram a vida insustentável. Outra teoria sugere um colapso econômico, com o declínio do comércio com a Mesopotâmia e outras regiões, levando a um abandono gradual da cidade. Teorias mais marginais, como um evento catastrófico desconhecido, ou até mesmo a invasão ariana, hoje amplamente desacreditada, também foram propostas. O
mistério de Mohenjo-Daro nos lembra como civilizações avançadas podem ser vulneráveis às forças da natureza e às mudanças econômicas, desaparecendo sem deixar um rastro claro de sua queda, deixando apenas o silêncio de suas ruínas para nos contar sua história. Nas alturas dos Andes peruanos, aninhada entre picos imponentes, encontra-se Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Construída no século XV, esta maravilha arquitetônica é um testemunho da engenhosidade e do poder do Império Inca. Mas cerca de 100 anos após sua construção, a cidade foi abandonada. Intacta, mas vazia, ela permaneceu esquecida do mundo exterior até sua redescoberta por Hiram Bingham em 1911. Por que uma cidade tão magnífica, construída com tamanha precisão e esforço, foi deixada para trás? O propósito exato de Machu Picchu ainda é debatido. Seria um retiro real para o imperador Pachacuti, um centro religioso sagrado, ou um posto avançado militar? Independentemente de sua função, seu abandono é um enigma. Uma das teorias mais aceitas é a da varíola. A epidemia, trazida pelos conquistadores espanhóis, dizimou a população inca antes mesmo que os europeus chegassem a Machu Picchu. Sem mão de obra, e com a sociedade em colapso, a cidade pode ter se tornado insustentável. Outras teorias incluem a guerra civil, que eclodiu no Império Inca após a morte do imperador Huayna Capac, enfraquecendo a estrutura social e administrativa. Ou talvez a cidade simplesmente perdeu sua função estratégica ou religiosa após a queda de Cusco e a dominação espanhola, tornando-se desnecessário. Machu Picchu é um lembrete melancólico de como a doença e a conquista podem apagar civilizações inteiras, deixando para trás apenas a beleza silenciosa de suas ruínas, para nos contar uma história de glória e perda. Por séculos, Herakleion foi uma lenda, uma cidade portuária egípcia próspera, mencionada por Heródoto, que supostamente havia desaparecido sob as águas do Mediterrâneo. Era o principal porto de entrada para o Egito, um centro vibrante de comércio e cultura, onde deuses egípcios e gregos eram adorados lado a lado. Mas por volta do século VIII d.C., a cidade simplesmente sumiu, engolida pelo mar. Foi apenas no ano 2000 que a lenda se tornou realidade. Arqueólogos subaquáticos, liderados por Frank Godio, redescobriram Herakleion no fundo da Baía de Aboukir, perto de Alexandria. O que encontraram foi uma cápsula do tempo incrivelmente preservada. Templos, estátuas gigantes de faraós e deuses, joias, moedas e centenas de ânforas, tudo repousando no leito marinho. A causa do desaparecimento de Herakleion não é um mistério tão grande quanto as outras cidades que exploramos. Uma combinação de terremotos, tsunamis e um fenômeno geológico conhecido como liquefação do solo fez com que a cidade, construída sobre sedimentos instáveis, afundasse lentamente no mar. A terra sob seus alicerces se transformou em uma substância semelhante à lama, e Herakleion foi engolida pelas águas, tornando-se um Atlantis egípcio. Sua redescoberta é um testemunho de como a natureza pode reclamar as maiores criações humanas, e como a história pode ser literalmente enterrada e felizmente redescoberta, oferecendo uma janela fascinante para um passado submerso. As cidades que desapareceram sem deixar rastros são mais do que ruínas silenciosas. São lembretes poderosos da fragilidade da civilização e da força implacável da natureza e da história. Cada uma delas guarda um segredo, uma lição sobre o que pode levar ao fim de uma sociedade, seja por catástrofes naturais, colapsos econômicos, doenças ou intrigas políticas. Esses mistérios nos impulsionam a questionar, a investigar e a valorizar a arqueologia e a pesquisa histórica como ferramentas essenciais para desvendar o passado. O que podemos aprender com o desaparecimento dessas cidades sobre nossa própria existência? Como podemos evitar os erros do passado e construir um futuro mais resiliente? A história dessas cidades perdidas nos convida a refletir sobre a efemeridade de nossas próprias criações e a importância de preservar o conhecimento e a memória.
Se você gostou de desvendar esses segredos e de ver a história sob uma nova perspectiva, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal Segredos da História. Ative o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre os mistérios do passado. E me conte nos comentários, qual cidade desaparecida te intriga mais? Você conhece outras histórias de civilizações que sumiram do mapa? Sua opinião é muito importante para nós. Os segredos da história estão sempre esperando para serem revelados. Até o próximo Segredos da História.